Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo com a resolução da atividade 1 de Física Geral Experimental 2 do módulo 52 2025. Mas antes de eu iniciar aqui de fato a resolução dessa atividade, pessoal, eu queria estar pedindo um apoio a vocês. Que vocês deixem um like no vídeo, se por acaso ele ajudar vocês de alguma maneira, que se inscrevam nesse canal e que, se possível, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês da faculdade que também estão precisando de ajuda. Além disso, pessoal, se por acaso tiver alguma dúvida em relação a algum conceito que eu falei aqui, ou até mesmo na resolução que eu fiz, vocês podem deixar as dúvidas de vocês aí nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo, eu vou estar respondendo cada um. Ou, se preferir, vocês podem estar me chamando no WhatsApp. Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início deste vídeo. Dito isso, pessoal, agora a gente vai prosseguir para a resolução dessa atividade. Pessoal, mas antes disso, vale lembrar também, né, que eu vou trazer aqui resolução de outras atividades de outras disciplinas também, como de cálculo 2, fenômeno dos transportes e de resistência dos materiais. Talvez eu traga também de outra disciplina. Então, dito isso, agora a gente vai prosseguir aqui para a resolução dessa atividade. E essa atividade, pessoal, ela engloba o assunto de associação de geradores. Aqui na primeira questão, a gente vai analisar uma associação de geradores em série. E na segunda questão, a gente vai analisar uma associação de geradores em paralelo. Então, eu já até tirei print dessa parte aqui, né, da questão. E agora a gente vai prosseguir para a nossa folha para dar início à resolução dela. Bom, pessoal, já anexei aqui a nossa questão na folha e agora a gente vai estar lendo o enunciado dela para saber de fato o que ela está querendo. Imagine que uma equipe de engenheiros precisa projetar o sistema de alimentação de um veículo off-grid, com os seguintes requisitos: tensão de alimentação nos terminais da carga de 24 volts e corrente exigida pela carga de 10 amperes. Então aqui, pessoal, os engenheiros eles têm que montar um circuito que garante que na carga a queda de tensão seja igual a 24 volts e que a corrente que passa pela carga seja igual a 10 amperes. Para isso, a equipe dispõe de geradores idênticos, cada um com força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 0,5 ohms. Ok. E aqui na primeira questão, pessoal, ela quer, né, para a gente analisar uma associação em série de geradores, que além disso vai estar em série com uma carga de 2 ohms. E para facilitar o entendimento dessa questão, pessoal, é interessante que a gente faça o desenho desse circuito, que foi o que eu fiz aqui embaixo. Aqui a gente tem a representação desse circuito, né, com dois geradores em série, e além disso eles estão em série com a carga de 2 ohms. E aqui, pessoal, a gente tem a simbologia, né, de gerador. A barrinha menor representa o polo negativo e a barrinha maior representa o polo positivo. E a gente sabe, né, pessoal, que o valor da força eletromotriz desse gerador é igual a 12 volts, conforme a gente viu aqui em cima no enunciado, 12 volts. E a simbologia, pessoal, de força eletromotriz é essa bem aqui, o E. Além disso, pessoal, toda resistência interna, todo gerador ele possui uma resistência interna. Então, logo aqui ao lado desse gerador, representei a resistência interna dele, que é igual a 0,5 ohms. E logo aqui ao lado eu coloquei outro gerador também, porque ele pede uma associação com dois geradores, que vai ter também as mesmas características do gerador anterior, porque eles são idênticos. E aqui embaixo a gente tem a carga, de 2 ohms. E como é que eu sei de fato, pessoal, que esse circuito, os geradores eles estão em série ou não? Basta a gente verificar a corrente que passa por cada um. Se for igual, quer dizer que eles estão associados em série. Se for diferente, quer dizer que não. Então, pessoal, se sair uma corrente daqui e vem aqui e atravessa esse gerador aqui, vocês concordam comigo que essa corrente aqui ela vai ser igual aqui? Que vai ser igual aqui também? E é verdade, pessoal. Essa corrente aqui ela vai ser a mesma
nesse ramo aqui de fio. Então, por conta disso, por essa corrente ser igual nesse ramo aqui, a gente consegue concluir que esses geradores eles estão associados em série, porque a corrente que vai passar por eles vai ser a mesma. E o mesmo raciocínio é para a carga. A mesma corrente que vai sair daqui vai ser a mesma que vai passar aqui e que vai passar aqui também. E vai atravessar essa carga. Então a gente consegue concluir que todo o circuito em si ele está em série. Tá em série, né? Está associado em série. E um conceito importante, pessoal, que a gente vai precisar para estar resolvendo essa questão é o de força eletromotriz equivalente, que eu vou chamar de EEC. E a força eletromotriz equivalente de um circuito em série, pessoal, ele é igual à soma das forças eletromotrizes de cada gerador. Ou seja, eu vou somar esse valor aqui com esse valor aqui e vou obter a força eletromotriz equivalente. Então seria E1 mais E2. E se tivesse mais geradores associados em série, eu ia continuar somando. Já um outro conceito também bastante importante para a gente resolver essas questões, pessoal, é o de resistência interna equivalente, que eu vou chamar de REC. E basicamente, pessoal, a resistência interna equivalente é igual à soma das resistências internas de cada gerador. Ou seja, eu vou somar esse valor aqui com esse valor aqui. Então seria R1 mais R2. E se tivesse mais geradores, continuaria somando, né? Porque teriam outras resistências internas. Então, essas fórmulas aqui vão ser importantes para a gente estar resolvendo as questões dessa atividade. E aqui na alternativa A, pessoal, ele quer saber a tensão total fornecida ao circuito. E nesse caso aqui, pessoal, a tensão total fornecida ao circuito seria a soma das forças eletromotrizes, que no caso é a força eletromotriz equivalente. Isso seria a tensão total, né, que seria fornecida ao circuito. Porém, a gente sabe, né, que por ter essas resistências internas em cada gerador, uma parte dessa tensão ela vai ser consumida neles e vai sobrar uma tensão menor que vai ser consumida por essa carga. Então, nesse caso aqui, a tensão total fornecida ao circuito seria 24 volts. Porém, cada uma dessas resistências internas aqui iria consumir um pouco dessa tensão total. Então, só sobraria menos que 24 volts para essa carga aqui. Então, como ele pede a tensão total fornecida ao circuito, vai ser a própria força eletromotriz equivalente. Então, eu vou fazer o seguinte. Falar o seguinte, sabe, é, como temos uma associação de geradores em série, podemos concluir que a força eletromotriz equivalente é igual a é igual à soma das forças é igual à soma da força eletromotriz de cada gerador. Então, a gente vai utilizar essa fórmula que eu apresentei ali em cima para vocês. Então, força eletromotriz, que é o EEC, vai ser igual a E1 mais E2. Então, a força eletromotriz equivalente vai ser igual a 12 mais 12.
que é igual a 24 volts. Essa aqui, pessoal, se trata da tensão total fornecida ao circuito. Porém, conforme eu havia falado, é, a carga ela não vai consumir essa tensão total, porque as próprias resistências dos geradores elas vão consumir uma parte dessa tensão. Então, para ficar mais claro, vocês colocam um texto mais abaixo, afirmando que a tensão total é igual a 24 volts. Portanto, podemos concluir que a tensão total fornecida ao circuito é igual a 24 volts. E com isso, pessoal, a gente encerra a resolução da alternativa E dessa questão. E agora a gente vai resolver a alternativa B dela, onde pede para a gente determinar a corrente que passa pela carga, né? Que no caso é, porque a corrente que passa pela carga vai ser a mesma que passa pelo circuito, porque como eu falei anteriormente, como esse circuito aqui está todo em série, a corrente ela vai ser a mesma em qualquer ponto. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B da primeira questão. E ela quer saber qual é a corrente que circula no circuito. E essa corrente que ele está falando, pessoal, seria essa bem aqui, ó, que passa por aqui. E como a gente tem um ciclo aqui, essa corrente ela vai ser igual em qualquer parte do circuito. E para a gente determinar essa corrente que circula no circuito, pessoal, a gente vai precisar fazer duas coisas primeiramente. Encontrar a força eletromotriz equivalente desse circuito e depois a gente tem que encontrar a resistência interna equivalente. A força eletromotriz equivalente a gente já calculou na alternativa A, que é igual a 24 volts. Então falta a gente determinar a resistência interna equivalente. E conforme eu falei anteriormente, para a gente obter essa resistência interna equivalente, basta a gente pegar a resistência interna de cada gerador e somar. Então, primeiramente, na alternativa B, a gente vai calcular essa resistência interna equivalente. Mas antes disso, eu vou colocar o seguinte texto. Em uma associação de geradores em série, podemos determinar a resistência interna equivalente por meio da soma da resistência interna de cada gerador. Sabendo disto, temos que a resistência interna equivalente é igual a. E agora, pessoal, eu vou calcular essa resistência interna equivalente. Conforme eu falei, né, basta a gente pegar a resistência interna de cada gerador e somar. Então, a REC ela vai ser igual à resistência interna do gerador 1, mais a resistência interna do gerador 2. Então, a REC ela vai ser igual a R1, que no caso é a resistência interna do gerador 1, que é igual a 0,5 ohms. Como são idênticos os geradores, a resistência interna do gerador 2 também vai ser igual a 0,5 ohms. Somando aqui, pessoal, essa conta ela vai dar igual a 1 ohm. 1 ohm, né? 1 ohm. Bom, pessoal, como a gente já sabe a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente,
Agora a gente pode desenhar um circuito mais simplificado do que o que a gente desenhou anteriormente. Então eu vou estar desenhando esse circuito aqui agora. Então eu vou escrever o seguinte texto: é, desenho esquemático do circuito simplificado. Então, pessoal, ao calcular a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente, a gente pode desenhar esse circuito de uma maneira mais simples. E é isso que eu vou fazer agora. Aqui eu vou desenhar apenas um gerador, onde a força eletromotriz dele vai ser igual a 24 volts. E do lado desse gerador, eu vou desenhar a resistência interna equivalente dele, que é igual a 1 ohm. Aqui embaixo a gente tem a carga, né, de 2 ohms, desenhar também em roxo. A resistência interna é equivalente a igual a 1 ohm. E aqui a nossa força eletromotriz equivalente ela é igual a 24 volts. Eu vou colocar aqui o seguinte, para ficar melhor, eu vou colocar a REC é igual a 1 ohm. E aí a força eletromotriz equivalente ela é igual a 24 volts. Pronto. E por meio desse circuito aqui, pessoal, a gente já consegue determinar a corrente que circula nele, que no caso é essa corrente bem aqui, ó. Eu vou chamar de I. E para a gente determinar isso, pessoal, basta a gente utilizar a primeira lei de Ohm, que fala que a tensão ela é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Então, como aqui já acabou a folha, eu vou estar criando outra aqui para a gente estar fazendo esse cálculo. Mas antes de a gente aplicar essa lei de Ohm, pessoal, é importante a gente determinar a resistência equivalente desse circuito. E se vocês perceberem, aqui, né, a gente tem dois resistores, que no caso é a resistência interna do gerador, que é um resistor, e a gente também tem esse outro resistor aqui que é a carga, né, que é igual a 2 ohms. E aqui, pessoal, se vocês perceberem, esses dois resistores, eles estão em série. Porque a corrente que passa aqui nesse resistor, da resistência interna, ela vai ser igual à corrente que vai passar pela carga. Então, por conta disso, a gente já consegue concluir que esses resistores, eles estão associados em série. E para a gente determinar a resistência equivalente de uma associação em série, basta a gente somar os geradores, os resistores. Então, a resistência equivalente desse circuito seria a seguinte: a REC ela seria igual a REC a resistência interna equivalente mais o R, que é referente à carga. Então, isso aqui seria a resistência equivalente desse circuito. Que no nosso caso aqui vai ser igual a 3, né? Porque a resistência interna equivalente é igual a 1 e o valor da carga é igual a 2 ohms. Isso aqui vai ser igual a
3 ohms. Então, pessoal, se a gente já sabe a força eletromotriz equivalente, a resistência equivalente, a gente já consegue determinar a corrente que circula nesse circuito por meio da utilização da primeira lei de Ohm. Então, eu vou escrever o seguinte: sabendo disto, podemos determinar o valor da corrente que circula no circuito. Podemos determinar o valor da corrente que circula no circuito por meio da utilização por meio da utilização da, da primeira lei de Ohm. Bom, pessoal, e como eu tinha falado anteriormente, a primeira lei de Ohm ela diz que a tensão, que eu vou chamar aqui de U, mas eu vou mudar depois. Ela é igual ao produto da resistência vezes a corrente. Então, isso aqui é a primeira lei de Ohm. Porém, no nosso caso aqui, esse U eu vou chamar de força eletromotriz equivalente. Esse R é a resistência equivalente do circuito, que eu chamei de REC. E a corrente eu vou chamar de I. Então, pessoal, a gente já tem todos esses dados aqui. A gente já sabe qual é o valor da força eletromotriz equivalente. A gente já sabe também o valor da resistência equivalente. Então, sabendo disso, a gente já consegue determinar o valor da corrente que circula no circuito. A gente já sabe que a força eletromotriz equivalente é igual a 24 volts e que a resistência equivalente do circuito é igual a 3. E aqui a gente repete o I. Aqui a gente vai passar o 3 dividindo para o outro lado da igualdade. Então a gente vai ter o seguinte: I vai ser igual a 24 dividido por 3. Então I ele vai ser igual a 8, né? Vou até fazer na calculadora só para confirmar. 24 dividido por 3, e isso é 8. 8 o quê, pessoal? A unidade de corrente, ela é o ampere. Então, a gente vai escrever um A aqui do lado do 8. Então, pessoal, a corrente que circula no circuito, ela é igual a 8 amperes. E com isso a gente finaliza a resolução da alternativa B da primeira questão. E agora a gente vai responder a alternativa C dela. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa C da primeira questão. E ela quer saber qual é a tensão na carga. Ou seja, ela quer saber qual é a tensão aqui, né? O valor de tensão. Bom, pessoal, anteriormente a gente calculou a corrente total do circuito, que ela é igual a 8 amperes. E essa corrente que passa por aqui, ela é a mesma que vai passar pela carga. E para a gente determinar a tensão na carga, basta a gente utilizar a primeira lei de Ohm também. U é igual a R vezes I. A corrente que passa pela carga, a gente já sabe qual é. É essa aqui, né? 8 amperes. A resistência da carga a gente também já sabe, que é igual a 2 ohms.
Então, se a gente já sabe essas duas informações, consequentemente, a gente já obtém a tensão na carga, que é representado pela letra U. Então, a gente vai calcular isso agora. Mas antes disso, eu vou escrever um texto, né? Vou dizer o seguinte: é, sabendo que a corrente que passa pela carga é igual a 8 amperes e que a resistência dela é igual a 2 ohms. Podemos, então, determinar a tensão na carga utilizando a primeira lei de Ohm. Pronto, e agora a gente vai fazer os cálculos. Vou escrever aqui embaixo a equação da primeira lei de Ohm, que é igual a U igual a R vezes I. U é o que a gente quer saber, a tensão na carga. O R é o valor da resistência da carga, que é igual a 2 ohms. E o I é a corrente que passa pela carga, que no nosso caso aqui é a corrente total do circuito, que é igual a 8 amperes. Então a tensão na carga ela vai ser igual a 16 volts. Então, pessoal, a tensão na carga ela é igual a 16 volts. E mais aqui embaixo eu vou escrever um texto para afirmar isso. Portanto, podemos concluir que a tensão na carga é igual a 16 volts. E com isso a gente finaliza a primeira questão dessa atividade. E agora a gente vai prosseguir aqui para a resolução da segunda questão dela. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a segunda questão dessa atividade. E ela pede para a gente analisar uma associação de geradores em paralelo. E logo aqui embaixo, eu já fiz a representação desse circuito. Aqui a gente tem dois geradores que estão associados em paralelo. Ou seja, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial ou tensão. Aqui, a gente tem um potencial que eu vou chamar de A, e aqui, esse potencial ele também vai ser igual a A, nesse ponto aqui. Por quê? Porque aqui nesse fio não há nenhuma resistência, então o potencial ele continua o mesmo. Aqui vai ser A pelo mesmo motivo. E aqui, pessoal, a gente percebe, né, que existe um gerador aqui, né, nesse fio. Então aqui já vai ser um potencial diferente, que eu vou chamar de B. Aqui vai ser B, porque nesse fio aqui não tem nenhuma resistência ao gerador. E aqui vai ser B também. Então, pessoal, percebam que os geradores, eles estão entre os mesmos pontos, A e B. Então, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, ou tensão. Então, eu consigo concluir com isso que eles estão associados em paralelo, porque a tensão que atua neles é a mesma. E além disso, pessoal, outros dois conceitos importantes que a gente deve saber de associação de geradores em paralelo é como calcular a força eletromotriz equivalente, que é a EC, e a resistência interna equivalente. Quando eles estão associados em série, a gente viu que basta a gente pegar a força eletromotriz de cada gerador e somar.
Mas aqui em geradores em paralelo, basta a gente pegar o valor da força eletromotriz de E1 ou o valor da força eletromotriz do gerador 2. E por que eu falo o valor de E1 ou o valor de E2? Porque, pessoal, em uma associação de geradores em paralelo, esses valores aqui, eles vão ser sempre iguais. Porque se forem diferentes, não tem nem como o circuito funcionar. Porque aqui a queda de tensão, né, de uma associação de geradores em paralelo, ela deve ser a mesma. E aqui a gente vê que é a mesma de fato, né, porque a força eletromotriz aqui nesse gerador é 12 volts e no gerador de baixo também é 12 volts. Então, a força eletromotriz equivalente é igual ao valor da força eletromotriz do gerador 1 ou do gerador 2. Aí fica a critério de vocês qual utilizar. Mas no caso aqui vai ser igual a 12 volts, a força eletromotriz equivalente. Já a resistência interna equivalente, pessoal, ela vai ser igual ao valor da resistência interna de um gerador dividido pela quantidade de geradores. Vou até explicar melhor isso aqui. Como eu estava falando, a resistência interna de geradores associados em paralelo, a resistência interna equivalente, ela vai ser igual ao valor de uma resistência interna de um gerador em uma associação em paralelo, pessoal, essa resistência interna ela vai ser a mesma também em cada gerador, vai ser sempre igual. Então, tanto faz qual valor, qual resistência interna vocês vão utilizar de qual gerador, entendeu? E esse N, pessoal, significa a quantidade de geradores que estão associados em paralelo. Então, eu vou colocar o seguinte: número de geradores. E no nosso caso aqui são dois geradores. A gente tem aqui dois geradores associados em paralelo. Então, pessoal, sabendo desses conceitos, a gente já consegue resolver as alternativas da segunda questão. E a primeira que a gente vai fazer aqui é a alternativa A, onde ele pede para a gente qual é a tensão total fornecida ao circuito. E seguindo o mesmo raciocínio da alternativa A da questão anterior, a tensão total fornecida ao circuito aqui, nesse caso, ela vai ser igual à força eletromotriz equivalente. Então, logo aqui embaixo, eu vou escrever o seguinte texto. Em uma associação de geradores em paralelo, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de qualquer um dos geradores associados em paralelo. Sabendo disto, podemos concluir que a força eletromotriz equivalente é igual a... E aqui embaixo eu vou escrever força eletromotriz equivalente
ela vai ser igual a 12 volts. E para afirmar, né, que essa força eletromotriz é a tensão total do circuito, eu vou escrever o seguinte texto embaixo. Portanto, podemos concluir que a tensão total fornecida ao circuito é igual a 12 volts. E com isso, pessoal, a gente finaliza a resolução da alternativa A dessa questão. E agora a gente vai responder a alternativa B, onde ela pede para a gente a corrente total fornecida ao circuito e a corrente que passa por cada gerador. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa B da segunda questão. E conforme eu falei anteriormente, ela quer saber qual é a corrente total fornecida ao circuito e a corrente que passa por cada gerador. Bom, pessoal, bem aqui a gente teria a nossa corrente total, que eu vou chamar aqui de I total. E essa corrente ela seria igual aqui, aqui, aqui e aqui também. Porém, pessoal, ao chegar bem aqui nesse ponto, essa corrente ela vai se dividir. Uma parte dela vai vir aqui para cima e uma outra parte dela vai vir aqui para baixo. E essa corrente ela vai se dividir de maneira igual, porque aqui a gente tem geradores idênticos. Então, se por exemplo, eu tenho uma corrente total aqui de 8 amperes, 4 amperes vai vir aqui para cima e 4 amperes vai vir aqui para baixo, dividindo a corrente igualmente. E bem aqui nesse nó, nesse ponto, essa corrente ela vai se unir novamente. Aqui a gente tem 4 amperes e aqui a gente tem 4 amperes. E bem aqui nesse nó ela vai se juntar novamente e vai passar a ser a corrente total do circuito, que no caso é igual a 8. Então, pessoal, primeiramente a gente tem que obter aqui a corrente total do circuito, porque ao saber a corrente total do circuito, vai ser bem tranquilo da gente calcular a corrente que passa por cada gerador. E para a gente determinar a corrente total do circuito, será necessário a gente, primeiramente, determinar a força eletromotriz equivalente, que no nosso caso aqui a gente já obteve, que é igual a 12 volts. E agora a gente precisa da resistência interna equivalente desse circuito. Então, eu vou escrever bem aqui que a gente vai calcular essa resistência. Calculando a resistência interna equivalente. E conforme eu expliquei para vocês na questão anterior, a resistência interna equivalente de uma associação de geradores em paralelo, ela é igual ao valor da resistência interna de qualquer um dos geradores, dividido pela quantidade de geradores. Então, a resistência interna a gente sabe que é igual a 0,5 ohms. E a quantidade de geradores associados em paralelo é igual a 2. E ao fazer essa divisão, a gente vai obter 0,25 ohms. Então, pessoal, esse aqui é o valor da resistência interna equivalente. Sabendo isso, pessoal, a gente pode desenhar esse circuito aqui, ó, de cima, de uma forma mais simplificada, utilizando a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente. Então, eu vou escrever bem aqui.
desenho simplificado do circuito. Aqui eu vou desenhar o gerador equivalente, que é a força eletromotriz equivalente. E do lado eu vou desenhar a resistência interna equivalente. Aqui embaixo a gente tem a nossa carga de 2 ohms. R igual a 2 ohms. A resistência interna equivalente ela é igual a 0,25 ohms. E a força eletromotriz equivalente ela é igual a 12 volts. Pronto. E agora, pessoal, sabendo dessas informações, a gente já consegue determinar a corrente total do circuito. Eu vou chamar aqui de I total. E para a gente calcular essa corrente total, a gente vai utilizar novamente a primeira lei de Ohm, que fala que U é igual a R vezes I. Porém, pessoal, antes disso, é necessário a gente determinar a resistência equivalente desse circuito. E aí a gente vai seguir o mesmo raciocínio da primeira questão. A gente vai pegar esse valor aqui e somar com esse valor aqui, porque eles estão em série, para obter a resistência equivalente desse circuito. Então, a resistência equivalente ela vai ser igual a 0,25 mais 2. Então, a resistência equivalente do circuito vai ser igual a 2,25 ohms. Então, sabendo a resistência equivalente do circuito e a força eletromotriz equivalente desse circuito, a gente já consegue determinar a corrente total do circuito. E esse cálculo eu vou fazer aqui em uma outra folha. Sabendo disto, podemos, então, determinar a corrente total do circuito utilizando a primeira lei de Ohm. A gente sabe, né, que a primeira lei de Ohm ela é igual a U, igual a R vezes I. Porém, esse U eu vou chamar de força eletromotriz equivalente e esse R eu vou chamar de resistência equivalente. Então, aqui vai ficar o seguinte, E vai ser igual a resistência equivalente vezes o I, que é a corrente total, que eu vou chamar de I total. A força eletromotriz equivalente é igual a 12. A resistência equivalente a gente calculou agora há pouco, que é igual a 2,25. E o I total é o que a gente quer saber. Então, esse I total ele vai ser igual a 12. E eu vou passar esse 2,25 para o outro lado da igualdade dividindo, que vai ficar 2,25. Então, o I total ele vai ser igual... Fazer essa conta na calculadora.
Então, pessoal, o valor da corrente total desse circuito é igual a 5,33 amperes. E isso aqui é a corrente total do circuito, que no caso seria essa corrente aqui, né? Porém, conforme eu falei para vocês, essa corrente vai ser igual aqui, 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 e ao chegar bem aqui, ela vai se dividir, bem aqui nesse ponto. E eu falei antes para vocês também que ela vai se dividir de maneira igual, porque os geradores são idênticos. Então, pessoal, para eu saber a corrente que passa por cada gerador, basta eu pegar a corrente total e dividir por 2. Porque, como eu falei, ela vai ser distribuída de maneira igual. Então, eu vou escrever um texto falando sobre isso, né? Sabendo com base sabendo disso, podemos determinar a corrente que passa por cada gerador. Para isto, basta dividir a corrente total do circuito pela metade. E assim iremos obter a corrente que passa por cada gerador. Então, pessoal, essa corrente que eu vou calcular aqui, eu vou chamar de I gerador. E ela vai ser igual ao I total, né, que é a corrente total, dividido por 2. Então, essa corrente que passa por cada gerador, ela vai ser igual a 5,333 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5,333 dividido por 2. Isso vai ser igual a 2,6665 amperes. Então, pessoal, isso aqui é a corrente que vai passar por cada gerador. E se a gente somar essa corrente, ela tem que dar igual a corrente total. Como são dois geradores, né, a gente multiplica por 2. Vai dar a corrente total. Então, pessoal, mais abaixo aqui eu vou escrever um texto, né, afirmando que a corrente que passa por cada gerador é essa corrente que a gente acabou de calcular. Portanto, podemos concluir que a corrente que passa por cada gerador é igual a 2,6665 amperes. E com isso, pessoal, a gente finaliza a resolução da alternativa B da segunda questão. E agora a gente vai
responder a alternativa C, onde ela quer saber da gente a tensão na carga. Bom, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, agora a gente vai responder a alternativa C da segunda questão. E ela quer para a gente determinar a tensão na carga. E para a gente determinar essa tensão na carga, pessoal, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio que a gente utilizou na primeira questão. A gente sabe, né, que bem aqui a gente tem a corrente total do circuito, e essa corrente total do circuito, ela vai passar pela carga. E além disso, a gente já sabe a resistência da carga, que é igual a 2 ohms. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, a gente já consegue determinar a tensão na carga. Então, vou escrever o seguinte texto. Por meio da utilização da primeira lei de Ohm, podemos determinar o valor da tensão na carga, sabendo que a sua resistência é igual a 2 ohms, e a corrente que passa por ela é a corrente total, né, que é igual a 5,33 amperes. Então aqui a gente vai utilizar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. U é o que a gente quer saber, o R é o valor da resistência da carga, que é igual a 2 ohms, e o I é a corrente total do circuito, que no caso é 5,33 amperes. Então, U ele vai ser igual a 5,33 vezes 2. 10,666 volt. Então, pessoal, a tensão na carga ela é igual a 10,666 volts. E logo aqui embaixo eu vou escrever um texto afirmando isso. Portanto, podemos concluir que a tensão na carga é igual a 10,66 volts. E com isso, pessoal, a gente encerra aqui o vídeo mostrando para vocês a resolução da atividade 1 de Física Geral Experimental 2. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se por acaso tiver dúvida a respeito da resolução desenvolvida, vocês podem estar deixando aí as dúvidas nos comentários do vídeo, que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Então é isso, pessoal, e até a próxima.